Então a gente vai começar pelo templo, tá? Esse é o principal templo que a gente vai ter. Então, templo, tá? Aí vocês têm aí o panteão. O que é o panteão? O panteão, se você for procurar no dicionário, vai significar reunião de vários deuses. Tá? O que os romanos fizeram aqui, inteligentemente? Juntaram vários deuses. Ao invés de estar lá o grego, vai lá naquele templo rezar para a deusa, deusa, eu ia falar Ísis, Ísis é egípcio, tá? Não liga não. Para a deusa Afrodite. O outro vai rezar para os Zeus ali, o outro não. Eles reuniram no mesmo lugar vários deuses. Qual que é essa ideia? Essa ideia de coletividade. Então você pode orar para o seu Deus e eu posso orar para o meu, mesmo eles sendo diferentes. Só que quando a gente está no mesmo espaço, eu percebo que o seu Deus, ele não é tão diferente do meu assim. Conseguem compreender? Eu estou orando do mesmo jeito. E aí eu não tenho por que ter brigas religiosas, porque a gente se une, apesar dos deuses diferentes. Conseguem compreender isso? Isso dá essa noção de união, tá? De coletividade, que os romanos tinham muito claro. E aí, a entrada, a gente tem essa fachada, que é então assim como dos gregos, olha lá a coluna, né, coríntia, tá? Lembra perfeitamente Panteão, perdão, o Partenon, né? Lembra do Partenon? Foi o primeiro templo que a gente viu. Lembra, ó, por que eu coloquei isso aqui, ó? Sim? Então, o que os romanos fazem? Pegam lá deles e trazem para cá. Essa é a entrada. Só que internamente, olhem só como ele é. Ele é enorme, ele são 300 e poucos metros, é uma circunferência inteira, tá? Não tem nenhum pilar internamente para dar conta disso, certo? E aí você vai falar assim, mas e é aberto em cima? É aberto. Lá naquele documentário que eu pedi para que vocês assistissem, vocês vão ver sobre o Panteão. E você vai falar assim, é uma estrutura arquitetônica espetacular, tá? Internamente, ele é, então a gente pode perceber aqui, ó, tá vendo essas janelinhas? Tá? E ainda tem mais esse tanto todo, ó. Aí você pensa, ó, uma pessoa, vamos tentar fazer isso, tá? Ó, uma pessoa aqui, dá uma coisa aqui, né? Então, quantas mil pessoas, né? Eu vou pôr até chegar lá. Conseguem perceber a altura disso? Sim? E ele é circular e ele não tem, de novo, nenhuma coluna no meio. Ela tem as colunas laterais só para dar sustentação, tá? Conforme eles foram construindo, daqui para cima, eles foram colocando material mais leve para justamente não correr o risco de cair. Então isso que vocês estão vendo não é só uma questão de decoração, é para diminuir o peso. Lá dentro, né, essa parte eles deixaram aberta, por quê? Dois motivos, iluminação. Então conforme o sol ia batendo, ele ia iluminando as esculturas que ficavam nesses nichos, certo? Conforme o dia ia passando, o sol ia girando e ia iluminando isso, iluminava inclusive internamente. Aí vocês vão falar assim, ah, o nome disso, olha lá, da cúpula, né? Óculos zenital. Ô, professora, e quando chove? Que vocês devem estar pensando isso, né? E quando chove? É sempre essa pergunta, né? Eu sei, eu não leio mente, mas a primeira coisa que eu ia perguntar é e quando chove? Porque está aberto ainda, fica aberto, tá? Vamos lá, daí a gente vai entender por que os romanos são o máximo. Choveu. Primeiro que é tão alto que a chuva já chega no chão como se fosse umas gotículas, tudo bem? Já chega assim. Bom, estão vendo esse chão? Esse chão é mármore, tá? Então choveu, caiu a água. Esse chão, ele é como o banheiro da casa de vocês. Eu falo de vocês porque na minha não é, porque o pedreiro incompetente que fez o meu banheiro, ele fez o quê? O ralo de um lado e a caída para o outro. Tá? Como ele pensou que eu tinha o poder de ensinar a água, né? Tipo, a água passa pelo meu corpo e vai pro ralo. Ele acreditou nisso, coitado. Ele fez isso. Então, a água no banheiro da casa de vocês, eu espero, né? Que ele tem uma caída, uma leve caída, não tem? Que encaminha a água para o ralo. O meu é o contrário. Aí, além de eu ser pobre, eu tenho mais um problema, né? Eu tenho sempre a lembrança de que eu sou pobre, porque não tem coisa mais pobre do que ter rodinho no banheiro. E eu tenho um rodinho no banheiro, tá? Então é muito legal isso, né? Só que eu só dei conta disso depois que eu botei o box. E daí eu ia ter que quebrar tudo, arrancar o box para poder organizar, tá? Daí eu desisti. Então, eu de vez em quando tenho que fazer uma limpeza muito grande, porque senão eu pego dengue dentro do meu próprio banheiro, tá? Cria uns negócios assim, tá? Ninguém merece. Os romanos, eu não gosto de lembrar disso porque me irrita profundamente, você não tem noção. Os romanos
pensaram sobre isso. E a água caindo, ela vai ter uma queda para um lugar, assim como no banheiro de vocês. Aqui o que acontece? Como ele é circular, também é levemente inclinado, tá? Gente, é leve, você não percebe. Igual no seu banheiro, você percebe que ele é inclinado? Você tem que se amarrar para tomar banho, né? Não, tá? Então, a água bate... Eu fico imaginando a gente ter que se amarrar, né? Reparem lá, a água vai e cai, ela escorre para as laterais, já tem as canaletas e essa água vai embora. Genial ou não? Genial, esses são os romanos. Então, se você tem um banheiro decente, que não é o meu caso, agradeçam aos romanos, tá? E se eu catar aquele pedreiro, eu quebro ele inteiro, filho da mãe, ele me paga. Até aqui fomos? Muito bem. Se você só parar para prestar atenção, tem a entrada e tem esse problema aqui que é um mistério até hoje, que ninguém sabe dizer por que essas colunas não foram altas o suficiente para fazer a ligação dessa parte com essa. Então eles não conseguiram compreender por que tem como se fosse esse degrau aqui para poder, né, fazer todo o restante. Tudo bem? Só para vocês terem uma noção da altura, é só você comparar o tamanho do carro e o tamanho da cúpula, tá? Aí você consegue ter essa noção de como é gigantesco. Esse é um templo, tá? Lindo, espetacular. A ideia de anfiteatro, isso aqui é um que teve lá na França, só para vocês terem uma noção. Aqui tem um outro, tá? Aqui é uma maquete, na verdade. Eu já vou mostrar o Coliseu para vocês. Essa maquete, ela foi feita pelo Mussolini. Vocês devem ter visto alguma coisa Mussolini na Itália, tá? E ele mandou fazer essa maquete da Roma Antiga, que ocupa uma sala desse tamanho, assim, mais ou menos, tá? Existe essa maquete. Então vamos para o Coliseu. Esse é o Coliseu hoje, tá? Ele tem, então, todos esses andares e quando ele era, né, no auge, né, da sua criação, ele tinha esculturas aqui. Ele trabalha com as... Hoje eu tô horrível de tosse. Deixa eu respirar. Eles têm as ordens dórica, jônica e coríntia, tá? Extremamente decorado. Só que com o passar do tempo, infelizmente, como vocês podem ver, isso foi caindo. Por quê? Porque eles não têm aqui o que a gente tem hoje, que é o concreto armado, que a gente chama. O que é o concreto armado? Dentro dessa coluna, nessas colunas que a gente tem que dão toda a sustentação, elas são feitas com uma estrutura de metal internamente, de ferro. Não sei se vocês já viram por aí, tá? Então tem toda essa estrutura de metal e depois eu encho isso de cimento, tá? Para que isso? Ele dá a questão da tensão. Então se tem algum tremor leve, lógico, ele segura, tá? Aqui eu não tinha, aqui é ideia, né, de cimento com cimento, argamassa. Então, qualquer pequeno tremor cai, tá? Tanto que internamente, ó, não acontece mais nada de evento lá. Porque você imagina a torcida do Corinthians de um lado, né, e a torcida, sei lá, de quem do outro? Palmeiras, alguém já gritou aí, Palmeiras. Aí o troço cai, né? Não vai sobreviver. Então não tem evento nenhum internamente, só tem do lado de fora, tá? Vamos falar um pouco da parte de dentro. O que a gente tem aqui? Antes, quando ele foi construído, criado, essa parte aqui não existia com esses corredores. Essa parte é chamada de hipogeu, tá? Aqui eles conseguiam encher de água e simular batalhas navais. Para quem viu o documentário sabe que eu não estou mentindo. Para quem não viu vai achar que eu estou mentindo, mas não tem problema. Tá? Depois você vai lá e confirma. Então tá lá, eles enchiam isso aqui de água. Depois assim, ai, cansamos. Acho que eu não quero mais fazer batalha naval. Eles construíram esse hipogeu e essa arena em cima. Tarefa de casa 2, assistir Gladiador. Tá? Gladiador mostra muito, né, essa questão, principalmente aqui dentro. O que acontecia aqui então? Os gladiadores, leões e tudo mais, ficavam aqui dentro. E aí eles subiam, tinham elevadores e eles subiam. Não tem a entrada lateral igual a gente tem em teatro, entendem? Era de baixo para cima. Então tinha lá a arena, abria um alçapão, o cara subia dentro desse elevador, abaixava, fechava o alçapão e o bicho começava a pegar. Por que o bicho começava a pegar? Porque a gente tinha aqui, ó, desde leão comendo cristão, gladiador matando gladiador, teatro, tudo que vocês possam imaginar. Eles chegavam a trazer animais de outros continentes para fazer espetáculo aqui dentro, tá? Era uma coisa assim absurda. Tanto que quando ele foi inaugurado, eles ficaram 100 dias de festa lá dentro. 100 dias, tá?
tinha banheiro para todo mundo, água para todo mundo, tá? Bom, tinha os lugares específicos para cada pessoa, então não é assim, eu chego e sento onde eu quero. Tinham os ingressos, tá? Tinha os ingressos para você sentar em cada um no seu lugar. Tem também marcado nas entradas, né? O número, igual a gente vai no cinema hoje, não tem a poltrona e a fila? Sim, também lá tinha dessa maneira, tá? E uma coisa que é assustadora, ao meu ver, isso aparece no filme, então assistam o filme. Principalmente quando tem um leão enorme acorrentado e o leão faz assim e vem areia na cara do gladiador. Vocês não vão lembrar dessa cena. Eu lembro porque eu achei aquela cena fabulosa. E eu falei assim, por que essa areia? Vai a professora pesquisar. Aqui em cima eles jogavam areia, por quê? Para absorver o sangue das pessoas e dos animais que morriam aqui. Para não uriçar o povo que estava lá embaixo, entende? Então lá embaixo é como se fosse a coxinha do teatro. Então os outros animais estão esperando para subir. Então você imagina sangue escorrendo lá para baixo. Os animais iam enlouquecer, era até perigoso de segurar lá embaixo. Tá? Então, tinha areia por causa disso, para absorver o sangue da matança que acontecia aqui em cima. Recurso básico, né? Não tinha aspirador de pó, né? Vamos sugar o sangue, bota uma areinha. É muito doido você imaginar isso, tá? É muito doido.